Meus irmãos e irmãs, a palavra que vamos partilhar hoje se encontra em Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3 e de 11 a 32. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado, e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado? Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, este evangelho narrado por Lucas, conhecido como a parábola do filho pródigo, poderia muito bem ser denominado parábola do Pai misericordioso.
Nós também, como filho pródigo, vivemos fazendo as contas e pedindo a Deus a parte da herança que nos cabe, saindo da casa do Pai, onde temos à nossa disposição fartura de alimento, para saciar a nossa fome de felicidade, desejando nos apossar de uma falsa liberdade, irmãos. Somos impulsionados a procurar no mundo a mesma comida que os porcos comem. Por isso, nos damos mal e voltamos pedindo perdão. E quando arrependidos, queremos voltar. Também nos enganamos, pois entendemos que o Pai quer ter conosco uma relação de patrão e empregado. Voltamos querendo ser recebidos como empregado que regressa acabrunhado, sem direito nenhum, para somente receber um prato de comida e não percebemos que Ele está de braços abertos para nos receber como filhos amados, pondo à nossa disposição tudo quanto possui para festejar o nosso retorno com um banquete. Irmãos e irmãs, precisamos entender que em uma relação de pai e filho, a todo momento podemos ter acesso à nossa herança para usufruí-la de uma maneira que nos faça desfrutar a vida e ser feliz. Não precisamos fazer cálculos exigindo a nossa parte, como se fosse um salário que apenas serve para comprar coisas que não têm serventia e alimentam exclusivamente os desejos da nossa humanidade. Neste Evangelho, irmãos e irmãs, Jesus nos dá uma demonstração de como é a mentalidade de Deus, como é a misericórdia de Deus. O Pai sempre sente compaixão pelo filho que se arrepende. O processo da volta começa com o arrependimento. E o Pai sempre estará a nos esperar. Podemos voltar arrependidos e humildes, sem razões, sem justificativas. Quem não se arrepende, irmãos, não precisa ser perdoado. Vale lembrar que os bispos e a Aparecida assim disseram. A conversão é a resposta inicial de quem escutou o Senhor com admiração. Crê nele pela ação do Espírito. Decide-se ser amigo e ir após ele, mudando sua forma de pensar e de viver, aceitando a cruz de Cristo, consciente de que morrer para o pecado é alcançar a vida. No batismo e no sacramento da reconciliação, se atualiza para nós a redenção de Cristo. Meus irmãos e irmãs, às vezes nós somos também como o filho mais velho, que não compreende o porquê da misericórdia de Deus para com os pecadores. Não aproveitamos o tempo em que estamos vivendo na casa de Deus, não ficamos à vontade, nem nos sentimos livres para provar de tudo o quanto Ele põe ao nosso dispor. Aí também não compreendemos a compaixão que o Pai tem para com o outro que erra, e queremos que tudo seja de acordo com a nossa justiça, que é injusta. Peçamos hoje ao Espírito Santo, irmãos e irmãs, essa sabedoria de entendermos plenamente a misericórdia do Senhor, de aceitar que o Senhor vem e veio
para os pecadores. Aceitar que o Senhor sempre olha para aqueles que são mais necessitados. Que o Espírito Santo nos dê a sabedoria de entendermos essa misericórdia e que possamos nos inserir também nesse processo de salvação dos nossos irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.